não perca mais nenhum vídeo novo publicado aqui no canal. Para isso, clique neste ícone em forma de campainha, depois selecione enviar para mim todas as notificações desse canal. A partir daí você nunca mais vai perder um vídeo novo do nosso canal. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal TDC Projetos. Esse daqui é o primeiro vídeo da série Arduino ao Quadrado do ano de 2017. Neste vídeo aqui a gente vai aprender a estar controlando um motor DC utilizando um módulo Ponte H e também o nosso Arduino. Bom, então para este vídeo você vai precisar dos seguintes materiais. Você vai precisar de um motor DC. Geralmente a gente utiliza um motor DC 5 volts, mas você pode estar utilizando um motor de até 12 volts para ser controlado neste módulo Ponte H que eu vou mostrar para você. Além do motor, você vai precisar de um módulo Ponte H, tá? Este aqui é o módulo L9110, tá? É um módulo bem simples e um módulo também de baixo custo. Ele pode ser adquirido muito fácil aí na China e custa menos de R$4. Então é um módulo super simples e não tem muitos recursos, porém ele controla o motor DC facilmente. A gente vai precisar também, para este projeto, de 4 fios jumper. Esses fios jumper, em uma das extremidades deles, é fêmea, tá? Como vocês podem ver aqui. E na outra extremidade é macho. Então você vai precisar de 4 fios desse. Você vai precisar também de uma chave Phillips. Você vai precisar também de um Arduino. Aqui eu estou utilizando um Arduino Uno. E você vai precisar também de um cabo para fazer a transferência dos arquivos do computador para o nosso Arduino. Neste vídeo aqui a gente vai aprender o seguinte: a gente vai controlar o nosso motor DC, tá? Utilizando a nossa porta serial. Ou seja, a gente vai enviar um comando pelo teclado do computador, o Arduino vai receber este comando e vai ligar o nosso motorzinho, tá? Então, vamos lá. Para fazer a ligação no nosso módulo é muito simples, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as instruções que ele tem, tá? Olha, esta porta aqui, ó, é a porta B1. Essa aqui é a porta A1. Ou seja, nessas duas portas são ligados os fios positivos e negativos do motor. Aqui a gente pode ver que temos um VCC, que pode ser a tensão positiva, tá? Ou seja, pode ser de 5 volts até 12 volts. E aqui é o nosso negativo GND, o ground. Aqui a gente tem o pino de sinal B1 e o pino de sinal A1. Como aqui a gente tem B1 e A1, a gente vai ligar os pinos de sinais B1 e A1 no nosso Arduino, porque eu vou utilizar essas duas portas para fazer a conexão do meu motor. Para fazer a conexão do motor é extremamente simples, tá? Você coloca a chave Phillips no parafuso, abre ele, tá? Olha, quando você termina de abrir, abre uma portinha aqui, tá? Depois que você fez isso, o próximo passo agora é instalar os fios aqui dentro. Você coloca o fio. E daí você aperta novamente o parafuso. O fio já fica preso aqui. Agora a gente coloca o outro fio na porta A1 e aperta o parafuso também. Certo. Ficou ligado dessa forma aqui que vocês estão vendo, ó. Como eu falei para vocês, as portas de sinais B1 e A1 correspondem às portas de saída B1 e A1 desse outro lado. Então a gente tem que utilizar essas mesmas portas para fazer o controle desse motor. Lembrando que esse módulo Ponte H ele controla até 2 motores, tá? Ele tem as portas também aqui o B2 e o A2 para ligar outro motor. Mas nesse caso aqui a gente vai usar apenas um motor que vai ser ligado na porta B1 e A1, como a gente fez aqui. Agora vamos ligar as portas de sinais, tá? Que é um processo bem simples. Eu vou utilizar aqui os fios branco e cinza para ligar aqui. Focar aqui a câmera. Olha, vou ligar aqui no B1, o branco, e vou ligar o cinza no meu A1, certo?
O meu fio verde eu vou ligar no GND e o fio amarelo no VCC, que pode ser os 5 volts aqui no caso. Este motorzinho ele funciona com 3 volts, 5 volts, então vou ligar aqui direto no meu Arduino. Mas se você estiver utilizando um motor que consome mais corrente e mais tensão, eu recomendo que você utilize uma fonte externa para alimentar o módulo ponte H, porque isso pode sobrecarregar o seu Arduino e pode corromper os arquivos que tem dentro ou até mesmo queimar o seu dispositivo. Bom, o nosso fio amarelo, tá, é o 5 volts, eu vou ligar aqui no meu 5 volts. O fio verde é o meu GND, então vamos ligar aqui no GND. E esses dois fios aqui, tá, que são os fios de sinais, pode ser ligado em qualquer porta digital. Então vou ligar aqui na porta 7, o fio B1, e vou ligar o A1 na minha porta 6, tá? Prontinho. Então essa é a ligação que você tem que fazer, tá? Agora a gente vai lá para o computador para entender o código que faz isso daqui funcionar, tá bem? Bom, galerinha, agora a gente vai entender o código que faz o nosso motorzinho funcionar. A princípio eu tinha falado lá no vídeo que iria controlar esse motor utilizando os comandos do teclado e através da porta serial. Mas eu estava pensando aqui que eu não mostrei muito sobre o conteúdo de porta serial para vocês, tá? Sobre o comando de porta serial. E daí eu decidi não fazer este tipo de código aqui com vocês, porque vocês ainda não aprenderam isso no nosso curso de Arduino. Eu vou mostrar apenas um código simples, tá? Tem algumas funções, eu não mostrei funções ainda, mas são bem simples essas funções que dá para vocês entender mais ou menos. Então vamos aqui entender como é que funciona o código, tá? Bom, primeiramente eu criei duas variáveis aqui em cima, tá? Essas duas variáveis são a variável B1, aquela variável lá do pino B1 do nosso motor, que está ligada no pino 7. E também a variável A1, que é aquela porta lá, que está ligada no pino 6, certo? Bom, depois disso eu entrei aqui no meu void setup e declarei, tá? Informei para o meu Arduino que as duas portas são como saída de informações, tá? São saídas de dados. Depois eu entrei no meu void loop. Aqui tem algumas informações que são das funções, tá? Depois eu vou explicar essas informações para vocês. Agora eu vou direto para as funções para me mostrar como elas funcionam. Bom, depois eu criei uma função utilizando o comando void. O comando void, ele cria uma função que não vai retornar nada. Essa função vai apenas executar o que está dentro dela quando ela for chamada, tá? Então, se você utilizar o comando void, ele vai criar uma função normalmente. Porém, essa sua função não vai retornar nenhuma informação para o Arduino. Ela vai apenas executar o que está dentro dela. Então, eu criei essa função e dei o nome de direção a ela. Essa função vai receber um parâmetro do tipo inteiro, tá? E esse parâmetro vai ser o comando. Por exemplo, este parâmetro pode ser 1, 0, 3, 4, ou seja, tem que ser um número inteiro. Depois vocês vão entender por que é que eu coloquei este número inteiro. Depois eu criei, tá, duas variáveis do tipo boolean. Essas variáveis do tipo boolean, eu já falei sobre elas no curso de Arduino, que essas variáveis, elas apenas armazenam dois tipos de valores, ou 0 ou 1, tá? No caso aqui, low e high, só a mesma coisa. Então aqui, eu dei um nome a ela, foi intPin, tá? Não pode ser qualquer nome. E esse intPin vai receber low, tá? Baixo. Depois eu dei outro nome para outra variável, que é intPin2, que ganhou o comando high, que é alto, certo? Bom, depois eu criei um comando if, tá? O if é um comando que ele faz um teste. Se esse teste for positivo, então ele vai executar tudo que tiver dentro dele. Agora, se esse teste for negativo, ele não executa o que está dentro dele e parte para a próxima linha de código. Bom, então vamos lá. Eu utilizei if, tá? Então ele vai testar se comando, tá? Comando é o parâmetro que a função vai receber. Então, se comando for igual a 1, ou seja, se eu digitar 1, tá? Informar 1 para a função, então ele vai executar isso daqui que tem dentro, ó. Ou seja, ele vai mudar o conteúdo das variáveis boolean. No caso aqui, o intPin 1, que era low, vai ser high. E o intPin 2, que era high, vai ficar low. Ou seja, ele vai inverter. Com isso,
Se eu digitar 1, quando eu chamar a função, o motor vai girar para um lado. Agora, se eu digitar qualquer coisa diferente de 1, mas tem que ser um número, tá, galera? Ou seja, qualquer coisa diferente de 1, ele não vai executar esse if, porque o comando não vai ser igual a 1, ou seja, o resultado do teste vai ser negativo, então ele não vai entrar nessa condição aqui, não vai entrar nessa linha de comando e vai pular direto para cá, ó. Como ele não alterou o resultado, os valores das booleans, então o int pin1 vai continuar com low e o int pin2 vai continuar com high, ou seja, o motor vai girar para outra direção. Já se eu digitar o 1, ele vai cair aqui de novo, tá? E vai alterar os valores da pin 1 e da pin 2, por exemplo. Aqui na pin 1 é low, certo? Então, se ele cair aqui dentro, ele vai alterar esse valor para high, ou seja, vai inverter a rotação. Porque assim, galera, este módulo .h, para que o motor gire para um lado, eu tenho que ativar um pino e desativar o outro. Daqueles dois pinos lá de entrada, aqueles o B1 e o A1. Por exemplo, digamos que eu quero que o motor gire por sentido horário. Então, eu ativo o B1 e desativo o A1. Se eu quiser que o motor gire para o lado anti-horário, eu desativo o B1 e ativo o A1, tá? É ao contrário. Toda vida que eu desativar um e ativar outro, o motor vai girar para um lado. E quando eu ativar o outro e desativar ativar o B1 ou o A1, pode ser qualquer um dos dois, ele já vai girar para outra direção. Já se eu desativar os dois, o motor não gira para nenhum dos lados. Ou então se eu ativar os dois, tá? Você que decide. Bom, então essa é a função que determina a direção que o motor vai girar. Então toda vida que eu chamar essa função, eu tenho que informar um parâmetro para ela. Se eu informar 1, o motor vai girar para um lado. Agora se eu informar outro número que não seja 1, o motor já vai girar para outra direção. Eu também criei uma função que vai parar o motor, ou seja, ele vai desligar o motor. Essa função é muito simples, eu dei o nome de parar para ela e ela não recebe nenhum parâmetro, porque essa função ela não precisa de nenhum parâmetro, ela vai apenas executar o que tem dentro dela. Então toda vez que eu chamar a função parar, tá, ele vai ligar a porta digital B1, perdão galera, ele não vai ligar, ele vai desligar a porta digital B1 e vai desligar a porta digital A1. Com isso, o motor vai parar de funcionar. Ele não vai girar nem para um e nem para o outro lado. Tá bem? Bom, agora eu volto aqui para o meu setup, para o meu loop, tá? É aqui que eu chamo as funções, tá? Primeiro eu vou chamar a função direção. Aqui eu chamando ela. Para me chamar a função direção é muito simples. Eu escrevo o nome dela. Depois eu abro e fecho parênteses. E dentro dos parênteses eu vou colocar o parâmetro que ele tem que receber. No caso aqui eu coloquei o parâmetro 1. Ou seja, se receber o parâmetro 1, ele vai cair lá dentro daquele if, que já vai executar a rotação do motor para uma determinada direção. Depois, tá? Quem ele entrou dentro daquele if lá, ele vai manter o motor ligado, rodando em uma direção. Vamos dizer que ele vai rodar na direção anti-horária, tá? Então, digamos que o motor está rodando na direção anti-horário, ele vai ficar rodando por 2 segundos. Depois eu chamo a função parar. Como essa função não recebe nenhum parâmetro, dentro dos parênteses vai ficar vazio. Então eu paro o motor e deixo ele parado por 1 segundo, tá? O delay. Depois eu chamo minha direção de novo e eu posso informar qualquer número, galera. Aqui eu coloquei o 2, mas eu posso colocar o 3, o 4, só não pode ser 1. Se eu colocar qualquer número diferente de 1, ele já vai girar para a direção oposta, tá? Para o sentido anti-horário, por exemplo. Ele mantém o motor ligado, então, por 2 segundos. E depois ele para o motor de novo. Como eu falei para vocês inúmeras vezes, a função loop, ela vai fazer isso várias vezes. Então isso aqui vai ficar infinito. Sempre o Arduino vai ficar fazendo isso novamente, enquanto ele estiver ligado, tá? Bom, agora eu vou fazer um teste para vocês, tá? Vou mostrar o nosso motorzinho funcionando, para que vocês possam observar, tá bem? Vamos lá. Bom, galera, e agora a gente vai testar o nosso circuito para ver se está funcionando, tá? Aqui a gente tem um motor DC. Eu coloquei um pedacinho de papel na ponta dele para a gente ver ele funcionando. Temos também um módulo .h aqui já ligado, tá? No nosso Arduino. Temos o nosso Arduino. E então a gente vai agora ligar o nosso circuito na fonte, tá? Vou ligar aqui. Olha, vocês podem ver, ó. O motor ele gira para um lado,
Depois ele para e gira para o outro, tá? Vou desligar aqui a luz do celular pra gente ver, ó. Ele gira para um lado, depois gira para o outro lado, tá, galera? O nosso módulo também já está ligadinho aqui e controlando com o nosso Arduino, tá? Então podemos ver aqui o nosso motor funcionando. Ele para, gira para o outro lado, depois para e gira para o outro. Bom, galera, e é isso, tá? Esse é o nosso circuito, tá? Se gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Peço desculpas a vocês, tá? Se vocês não entenderam muito bem o que significa as funções, tá? É porque eu ainda não expliquei essas funções no nosso curso de Arduino, então fica um pouco confuso. Mas quando eu explicar lá no curso, vai ficar muito fácil de se entender, tá bem? E é isso, se gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal e até a próxima.